Amém? É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar com vocês, na verdade, um pensamento que Deus já tem colocado no meu coração, já, como já me falou há 3 semanas, essa palavra já está pronta há 3 semanas. Aí o Luiz veio pedindo aquele final de semana, nós liberamos, né? Ok. Daí no outro, o Jaime queria terminar a ministração dele, que ele tinha começado anteriormente, falei, tá bom. Então hoje deu certo, mas eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Então vamos lá, a palavra que eu quero trazer hoje para vocês vão ver que tem coisas que vocês já ouviram, tem coisas que vocês vão ouvir de novo, tem coisas que, aliás, vão ver de novo, e tem coisas que eu creio que são revelações que Deus concedeu esses dias para nós. Amém? Vamos começar com o texto então, Efésios 3, do 20 ao 21. O tema é o poder que opera em nós. Olha como estão chiques, temos tema lá, ó. Poder que opera em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. 21. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém? Também vamos ver junto Romanos 8:11, fazer uma ponte aqui. Romanos 8, do 11 ao 16. Você conseguiu aquela versão, Sandra? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, o Espírito vive em vocês, amados? Amém. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação. É isso mesmo. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Olha só. Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem juntamente com suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Aleluia! Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, quem é dirigido pelo Espírito de Deus, mais uma vez aí, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Então, o que você tem? Maravilhoso esse texto, né? O que ele está nos dizendo aqui, amados? O que eu quero comentar com vocês hoje, dividir um pensamento com vocês, é o seguinte, ó. Nós estamos sempre em contato com a palavra, mas nós não estamos, isso me inquieta, é uma coisa que tem me inquietado, me inquieta, eu já compartilhei até em um grupo familiar nosso, que é a pessoa não estar vivendo em plenitude. Isso me incomoda. Incomoda a mim, por eu também não viver em plenitude, e incomoda muito mais a gente vê como pais espirituais a igreja também não alcançando esse nível, né? Então, porque nós sabemos que nós temos várias áreas da nossa vida, né? Nós sabemos que nós temos a área da saúde, da disposição, o equilíbrio emocional, recurso financeiro, contribuição social, desenvolvimento amoroso, vida social, desenvolvimento intelectual, criatividade, hobby, espiritualidade, realização profissional. Então, às vezes nós vemos um irmãozinho lá, uma família, um irmão, uma irmã, tá, nossa, na saúde e disposição, beleza. Treina, né? Vai para academia, corre, anda de bicicleta, faz um monte de coisa. Mas na área financeira, por exemplo, pode não estar 100%. Assim como nós vemos outro. Está 100% na área financeira, está saúde e disposição maravilhoso, mas no recurso financeiro
está lá capengando. Todo mês está sofrendo ali, está trabalhando no vermelho. E isso inquieta, porque se a palavra diz que nós já recebemos tudo, tudo na Bíblia é tudo, né? Tudo no grego é tudo. Então, teria que ser pleno. E esse pleno, se imagina essas vidas aqui como uma roda. E essa roda, em algumas áreas, se ela está equilibrada, você não precisa estar com 10 em tudo, mas que você esteja com 6 em tudo, exemplo, né? Ela está equilibrada, ela vai rodar, ela vai caminhar, assim é a nossa vida, ela vai para frente. Agora, se tem uma área lá, você espiritualidade é 10, oh, glória a Deus, aleluia, mas recurso financeiro, você é 3, 4. Na área da saúde e disposição, você é 2. Ou alguma, no hobby, você não tem nem hobby, então é 0. Como que essa roda, imagine na mente de vocês, usem a criatividade santa agora. Imagine essa roda, ela gira? Não gira, porque ela está desequilibrada. Então, alguma ela está 10, mas ela vai, se você olhar, se ela tem dentes ali, né? Como se fossem dentinhos ali. Se 10, ela vai bater no topo aqui, as outras vão mais para baixo. Daí, esses dentes, como é que ela vai rodar? Ela vai sempre bater. Ela não vai conseguir girar. E isso me perturba, assim, num grau que eu tenho orado e buscado a Deus para a igreja mesmo, para nós todos aqui da igreja, que todos vivam essa plenitude em todas as áreas, profissional, emocional, financeira, no casamento, nos relacionamentos, no hobby, porque isso é direito nosso. Jesus já conquistou, né? E por que a gente, às vezes, só tem os nuances dessa verdade? Porque é uma verdade absoluta, não é? Está na palavra de Deus. E por que será que nós, às vezes, não recebemos tudo isso que o Senhor já conquistou para nós? Então, isso como inquietação trouxe para vocês aqui, ó. E às vezes nós só temos vislumbres dessa verdade, né? Apenas alguns sinais da sua bondade. Alguns sinais. A gente vê. Se ele já deu tudo, nós deveríamos experimentar muito mais, concordam? Amém? Bom, nós já abordamos esse primeiro ponto que eu vou falar em seguida, em algumas ministrações, mas eu quero que o Sandro faça a gentileza de pôr Filipenses 3:1 lá, por favor, Sandro. E é justificando isso para vocês, né? Ajo que eu... Filipenses 3:1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim e é uma segurança para vocês. Tem algumas versões que eu gosto mais, inclusive, que fala assim, ó: não vos canso de dizer as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Então, nós vamos repetir aqui, a gente repete e repete e repete, porque é segurança para vocês, é segurança para mim e é segurança para vocês. Amém? Então, o nosso primeiro ponto aqui, já indo para ele, é posicionados, temos a vitória. Olha como nós estamos chique. Posicionados, temos vitória. A gente já falou desse ponto 1, a questão de posição, que nós devemos orar a partir da 4ª dimensão, onde o Espírito Santo, o nosso Espírito, os anjos e a palavra de Deus estão comigo? Estão comigo? Onde que habita? O Espírito Santo, o nosso Espírito, a palavra de Deus e os anjos habitam onde? Na 4ª dimensão, isso mesmo, na 4ª dimensão. Nesse lugar, ou desse lugar, acessamos abundância, cura, né? Em Romanos 8,16 nos fala que o Espírito confirma no nosso Espírito. Ele vai pôr ali. Romanos 8,16 fala que o Espírito confirma no nosso Espírito. Ele não confirma na alma. Olha lá, ó. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, onde é que o Espírito Santo fala conosco? No Espírito. No Espírito. E imagine agora nós andando ali, tumultuado, com a alma gritando, assoberbados. Como que nós vamos escutar o Espírito? Como que nós vamos escutar aquela voz suave? A gente não escuta. A gente começa a andar pela alma. O pastor até falou semana passada de andar sobre os 5 sentidos. Então o Espírito confirma no nosso espírito, não na alma e não na carne.
Na nossa dimensão terrena, terceira dimensão, quem domina é os 5 sentidos. Que a gente já viu aqui, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Né? Nós já vimos isso. Então, isso domina. As emoções são ruins? Não, as emoções não são ruins. As emoções são boas, elas só não servem para as coisas do espírito. Porque as coisas do espírito, Paulo já diz nas cartas dele que se discerne espiritualmente. Então, as emoções são boas? Claro que são. Não é bom sentir o paladar, ter o paladar, né? Sentir uma comida gostosa, né? Um bolo. É gostoso. Sentir cheiros maravilhosos. Eu adoro perfume. Então, cheiros maravilhosos, né? Cheiros bons, não é bom de sentir? É bom abraçar, sentir o tato, pegar nas pessoas, é gostoso também. Então, é bom. E Deus fez assim. Só que isso não pode dominar. Não pode estar por cima. O que precisa estar por cima é o Espírito Santo. A alma precisa estar subjugada. Eu gosto muito de lembrar aquele texto de Davi que ele falava, né? Ele fala, ó, aquieta-te, ó minha alma. Aquilo lá foi imperativo, ele não falou assim, aquieta a alma. Aquieta-te, ó minha alma. Aquela coisa que a alma está agitada, está falando um monte de coisa para você, sabe? Aquela coisa que vem na tua mente e você não para de falar, parece um trem descarrilhado. As emoções são assim, né? Elas são um trem descarrilhado, se você deixar. Né? Então, e a Davi chega e fala assim, aquieta-te, ó minha alma. Quer dizer, se submeta ao Espírito. Sai da lá, sai para lá. Né? Isso não pertence a você. Amém? Nós percebemos o mundo através dele, dos 5 sentidos, né? Só que para acessarmos o que Deus já nos deu, nós precisamos ir para o nível mais alto, onde eu saio dessa influência e fico livre para acessar tudo aquilo que Deus já conquistou para nós. E Deus está falando de espírito para espírito. Como a gente já falou aqui, não tem lugar para alma. O Espírito Santo não fala com a minha alma. Eu preciso expor e submeter a minha alma ao Espírito. Ele não vai falar na minha alma. Ele não vai falar. O Espírito Santo não fala com a alma. Grave isso. Então, quando vocês estiverem agitados para tomar uma decisão, ai, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Não, não é Deus. Posso garantir para vocês, porque a palavra garante isso. O Espírito Santo não fala com a nossa alma. O Espírito Santo fala no Espírito, a gente precisa se aquietar. Tá? Nós já vamos ver algumas estratégias para isso. Os 5 sentidos produzem conhecimento para a alma. Ele nutre a alma, 5 sentidos. Né? Experiência, mas é limitado à matéria. Tem prazo de validade, caduca e vence. A gente foi guiado pela alma, daqui a pouco, que a gente estava sentindo ontem, já basta ver as emoções, principalmente em mulher. Os homens também, né, eu acredito, mas é que mulher é muito mais sensível a ouvir. O radarzinho dela capta muito mais coisa, então a alma dela sempre está mais agitada do que a do homem. Né? E basta a gente perceber, de manhã você acorda com humor. 9 horas da manhã você já está com outro humor. Aconteceu um telefonema, qualquer coisa, 10 horas você já está estribuchando. O marido chega na hora do almoço, você já está gritando, já está batendo panela. Olha só, numa manhã, quantas emoções foram desperdiçadas ali, né? Porque, na verdade, você gastou energia. Você gasta energia e não resolve nenhuma situação. E não escutou o mais importante. Não escutou o Espírito Santo. Né? Tomar uma decisão, principalmente, tomar uma decisão, gente, tomar uma decisão baseada em finança, dinheiro. É pior, nós já fizemos isso. Quem já não errou nisso? Nós já erramos muito nisso. Ah, estava sem dinheiro, então vamos fazer isso, então vamos vender aquilo. Vendemos casa, vendemos coisa arada, nossa. Olha que, hoje pensando assim, né, falta de conhecimento, não ouviu o Espírito Santo, a gente nem tinha o Espírito Santo na época. Vendemos 2 casas assim, ó, bagatela, porque estava precisando de dinheiro. É um absurdo. Isso foi só uma das coisas, né? Tem muito mais que a gente fez já de errado por ouvir a alma. Por não ouvir o Espírito Santo, porque na época a gente nem tinha o Espírito Santo. Mas hoje nós temos o Espírito Santo e nós agimos igual. Nós muitas vezes agimos igualzinho uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Eu acho isso incrível. Como é que pode isso, né? Estou falando para mim também, tá? Porque a palavra é uma faca de 2 gumes. Ela fala comigo e fala com vocês.
Na quarta dimensão, nós influenciamos a matéria. Olha que tremendo. Nós influenciamos a matéria. Exemplo, a alma não entende. A alma não entende. Como é que nós oramos para uma pessoa que a gente nem conhece, nunca viu na vida, às vezes ela está lá no hospital ou está em algum outro lugar, a gente ora e ela sofre uma intervenção lá. Como que você vai explicar isso para a alma? A alma não entende, né? Mas Paulo já fala isso, que 1 Coríntios 2,14, por favor, que o homem natural, ora, a pessoa natural, né, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ali seria, homem natural, ali no original grego, é a alma, tá? A alma do homem. A alma do homem, isso é original, a alma do homem não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Até aqui comigo? Como acessar a quarta dimensão? Gente, não tem escapatória. A gente vê, a gente está 30 anos ouvindo isso. A Bíblia, já falei isso para vocês aqui. A Bíblia é a boca de Deus. Então Deus fala. A Bíblia é a mente de Deus. Na Bíblia você encontra a mente de Deus, como Deus pensa. Então, como que a pessoa não lê a Bíblia? Como que a pessoa consegue passar a semana inteira sem ler um versículo? Semana inteira sem abrir para saber a mente de Deus? Daí que ia ter resultado. Né? Então, e ler a palavra de Deus é ler em voz alta. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, nós sempre aprendemos isso com o Pio, e eu honro a Deus, louvo a Deus pela vida dele, porque ele sempre ensinou a gente a ler a Bíblia em voz alta, desde que a gente entrou na aba. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, nós lemos a Bíblia todos os dias, a gente lê em voz alta. Não precisa errar. Mas quer dizer, fazer um teste, ó. A Bíblia se lê em voz alta. Fecha os ouvidos de vocês bem fechado mesmo, bem fechado. Todos, bem apertado. E fale essa frase. A Bíblia se lê em voz alta. Faz o teste aí. A fé vem pelo ouvir. Bem alto. Bem apertado o ouvido aqui. A fé vem pelo ouvir. Vocês ouviram? Perfeitamente, né? Então, é isso aí. Como a fé vem pelo ouvir, se você tampar o teu ouvido, é para você entender. Por que se lê em voz alta? Porque você está ministrando a tua alma. Você está ministrando a sua alma quando você está lendo a Bíblia em voz alta. Orar em línguas. Gente, orar em línguas é quarta dimensão pura. Orar em línguas é quarta dimensão pura. Se você não ora, busque orar, porque já está disponível. Então, creia. Não ache que é loucura, não ache que parece loucura para a alma. Se você pensar, parece, você sai da o que está falando? Não parece uma loucura? A alma não entende. Parece uma loucura. Mas não, é quarta dimensão pura, espírito para o nosso espírito. Orando diretamente também, tendo comunhão com o Pai, e Ele quer essa intimidade conosco. Como nos mostra Hebreus 1:1, Sandro, por favor. A gente vê que Deus busca relacionamento. É isso que Deus busca. Hebreus 1:1 nos fala assim. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É isso aí. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Quer dizer, Deus sempre quis ser ouvido. Ele sempre quis ter essa intimidade conosco. Ele sempre quis ter essa intimidade conosco. É isso que Ele quer. Relacionamento. Amém? Bom, agora vamos para o ponto 2. Até aqui o ponto 1 ficou bem claro, questão de posição. Amém? Ok. Ponto 2. Lance fora o medo. Isso aqui foi muito tremendo, que foi Deus que falou isso no meu coração. Eu estou passando para vocês. Quando recebemos uma má notícia, por exemplo, veio uma má notícia
Alguém perdeu o emprego, alguém sofreu um acidente, como no caso do Luiz, semana passada, alguém sofreu um acidente, né? Outra situação muito mais séria, tem tantas, pensa numa situação ruim, você está lá trabalhando no teu dia a dia e de repente chega uma notícia para você, chega um telefonema ali dando uma má notícia. O que naturalmente a nossa alma faz? A nossa alma naturalmente, ela vai orar, mas ela vai temer, ela vai ficar com medo. A primeira coisa que eu vou perder o emprego. Agora vou precisar fazer uma cirurgia. Agora não sei o quê. E se for uma doença mais séria? Daí vai orar. Quando for orar, vai orar com esse medinho, sabe? Lá no fundinho está aquele medinho. Então guarda essa informação. Tudo vai indo bem na vida e você está caminhando em paz. E de repente chega uma notícia e você percebe o medo te envolvendo, tratando de destruir tua paz. Nós ouvimos Deus, o Espírito Santo, sussurro suave. Então, se você não tem paz, o diabo já conseguiu, só pôs o pezinho ali, só botou o pezinho. Tirar essa paz, vou tirar um pouquinho da paz dele ou dela. Pronto, bastou. Você não vai mais ouvir o Espírito Santo. Você vai ficar agitada a tua alma e vai gerar medo, que é o que ele faz. Essa é uma estratégia dele, há muitos anos continua dando certo. Basta ver o mundo como é que está. Como é que está o mundo, como é que está o nosso país, como é que está a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso vizinho. Basta ver. E muitos da nossa vida também. Né? Porque chega a notícia e a gente se apavora, treme. Em vez de a gente se posicionar, não, a gente teme, daí a gente fica menorzinho. Como os israelitas. Como que os israelitas se viam no deserto? Se viam como gafanhoto. Porque eles ficaram com medo de enfrentar os gigantes. E como que os gigantes viam ele? Eu acho que, se não me engano, não vou lembrar agora, mas eu acho que Números fala isso. Não lembro que versículo, que fala que o povo via os israelitas como leões em pé. Olha só que tremendo isso. Eles viam os israelitas como leões em pé. E os israelitas se viam propriamente como gafanhoto. Por quê? Deixaram o medo entrar, olharam para o tamanho do gigante, não olharam para o tamanho de Deus, né? Olharam para o tamanho do gigante. Sabe que Satanás não joga limpo. Ele sabe que se colocar uma pitada de medo já é uma debilidade, e é tudo que ele precisa. Basta, tá, já vimos essa parte. O medo é realmente um plano simples, mas eficiente. Tudo o que ele faz é segurar-se que caminhemos com medo. Então, as nossas respostas partem desse lugar de temor. Provérbios 3, 25, 26, por favor. Sandro. Não temerás o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Amém? Isso é uma estratégia. A frase mais repetida da Bíblia, por curiosidade, é não temas. Ela está na Bíblia 366 vezes. 366 vezes. Quer dizer, a impressão que eu tenho, na verdade não é só uma impressão, eu tenho essa convicção que Deus tem não temas para cada dia. Para a gente realmente não cair, não incorrer nesse erro de temer. Nenhuma dor, trauma ou medo podem tomar o lugar de Deus em seu coração. E a presença dele lança fora todos esses sentimentos. Antes de orar com medo, vá para ele, entregue para ele, declare a verdade da palavra. Então a estratégia qual é? Você está ali, você começou a sentir o medo, antes de você orar. Antes de orar. Você percebe o medo, declara a palavra. Uma promessa ali naquele momento. Vai para o Senhor e declara a palavra. Tá? Não vai orar com medo. Porque o Senhor, você viu que é o Senhor que é a inteireza do nosso coração. Se nós temos um medinho ali, o coração já não está inteiro. Né? A gente sempre ouviu do Pio lá, aquela coisa da água, tomar uma água 99,9% pura. 99% pura.
com 1% de impureza, você quer essa água? Você tomaria essa água sabendo que tem 1% de impureza? Tomaria ou não? Não, né? Então, é a mesma coisa. Tem um tantinho de medo ali, Deus não vai compactuar com aquilo. Então, nós precisamos entregar esse medo. Isso é uma estratégia maravilhosa de Deus. A gente entrega esse medo, não ora, vai primeiro para Ele. Deus, ó, eu estou sentindo isso, eu estou entregando isso, a Tua palavra diz isso. E começa a rebater isso com o espírito contrário. Em vez de orar com medo, você deixa o medo do lado e aí você vai orar com interesse de coração. Você fala, não, isso não é assim. Isso não é assim. E declara a palavra, declara a verdade. Se recuse a orar com a raiz do medo. Faça o seguinte, se mantenha focado em Deus e não no problema. E pergunte a Ele, após expulsar o medo, Pai, me guia nessa situação. Peça para o Espírito Santo te ajudar nisso. Pois quando oramos com algum medo, não podemos ter uma ideia clara. Ó. Quando oramos com algum medinho, nós não podemos ter uma ideia clara. Ela está nublada. A gente não consegue ter clareza para definir nada, nem decidir nada. Para orar de acordo, não teremos clareza, para orar de acordo com o coração do Pai e a sua palavra. Então, vá nesse ponto, vá diretamente para a sua presença. Terceiro ponto. Se importe de verdade. Amados, se importe de verdade. Esse ponto é bem simples de aprender, mas não é muito fácil de aplicar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, não precisam responder. Mas a gente vê no grupo de mulheres ali, muitas vezes, né? A gente está ali no grupo, e alguma mulher pede oração. Hoje até teve o pedido da oração. Gente, eu tenho certeza, não é todo mundo que vai para e ora de verdade. A pessoa pode até lembrar, ai Deus, abençoa o fulano lá com isso, que o Senhor cuida dessa situação, e vai fazer as coisas dela. Isso não é se importar de verdade. Então, como que a gente seria o se importar de verdade? É como se fosse uma empatia. Você tem uma situação lá de uma criança, por exemplo, você tem que orar para uma criança. Eu vou dar a minha estratégia para vocês. Não estou dizendo que isso é lei, que é para vocês seguirem, mas é como eu realmente faço. Tá? Por exemplo, vou orar para uma criança. Eu tenho netos de vários tamanhos. Então, depende da situação, eu ponho a Luísa no lugar ali daquela pessoa, eu ponho o Benjamin, ou eu ponho o Noah, e oro como se fosse para eles. Eu estou orando ali para o meu neto, sabe? E é para uma outra pessoa, mas aí eu oro com intensidade de coração, com toda a verdade, com toda a minha força. Eu oro colocando eles no meu lugar. Eu oro pela pessoa assim. Isso é se importar de verdade. Se for uma pessoa mais velha, que a gente está orando lá, alguma coisa, eu ponho o pai, ponho a mãe, ponho a avó, ponho o tio. Coloque alguém que você ama. Experimente essa semana. Eu desafio vocês. Experimentar essa semana. Vão orar por alguém, colocaram lá no grupo. Coloque alguém que você ama muito no lugar e ore em cima disso, visualizando aquela pessoa. Visualizando. Até voltando um pouquinho, eu esqueci de falar para vocês uma estratégia que eu uso. Eu estou dando assim, como eu faço as coisas, tá? Não é para vocês seguirem, mas é o que dá certo realmente para mim. Por exemplo, vou orar de posição. No início eu não entendia muito a posição de quarta dimensão. Para mim era mais difícil de entender. O que eu fazia? Eu orava por vocês mesmo. Já olhei muito para o nosso grupo familiar. No início aqui, eu subia, o Jaime está testemunha aqui. Eu subia no meu sofá. E orava ali, porque ali eu sentia, para mim fazia sentido aquilo de eu estar num lugar mais alto, assentado nas regiões celestiais. Aí eu orava dali, e eu orava assim, declarando mesmo naquela posição, olhando a situação embaixo, onde ela devia estar mesmo. Né? Entendeu? Isso é só um adendo, né, que eu esqueci de falar, eu acho que é importante você ter estratégias que Deus te dá para você entender e viver isso. Isso são práticas para você viver a palavra de Deus. O marido está avisando o tempo já. Então, ok, vamos lá. E aí, eu quero desafiar vocês essa semana, então, qualquer oração, qualquer situação que vem, né? Uma criança para orar, ponha teu neto, ponha teu filho, ponha alguém que você ama muito ali no lugar. Eu duvido
se você colocar alguém que você ama muito no lugar, você consiga fazer uma oraçãozinha de R$1,99. Eu duvido. Você não consegue. Experimente. Eu estou desafiando vocês a praticarem isso. Vocês não vão conseguir. Ai, Deus, me abençoa aquela pessoa lá, em nome de Jesus, amém. Entrega para o Senhor, que o Senhor resolva. Oraçãozinha de R$1,99. Se é que pode ser ainda esse valor. Tá? Com isso, nós estamos sendo treinados, conforme João 13:34, sendo capacitados para amar uns aos outros. João 13:34. Pois aquele que deu... 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Sabe o que é uma coisa que é muito interessante da gente fazer? Eu tenho certeza que vocês já estão cansados, não sei se é essa palavra, já estão assim, extenuados, já ouviram isso. Sempre vocês ouvem isso, um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Já ficou comum. Já entrou no comum, vocês nem dão mais importância, nós não damos mais importância. Uma estratégia muito legal é você pegar uma versão que você nunca pegou da Bíblia. Aí esses versículos que nós achamos comum, que já estamos tão acostumados com ele, eles tomam uma nova proporção, é muito legal. Eu estou essa semana assim, fascinada pela mensagem. Eu não conhecia, assim, de ter, só de vez em quando que eu lia, dá outra dimensão, assim, impressionante. Aquilo que eu li agora há pouco, que o Sandro conseguiu colocar ali, é uma dimensão totalmente diferente, né? Você consegue alcançar níveis mais altos. Bom, vamos para o quarto e último ponto, então. Mudando o olhar. Tiago 1:2-4. É que eu estou olhando lá, mas ele não está lá, ele está só aqui. Eu fico esperando lá. Agora veio. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Olha o que o Tiago está falando. Tenham motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por desafio, por tribulação, por problema. Tenham motivo de grande alegria. É o 4. Sabendo que a provação da fé de vocês tem produzido, ou produz perseverança. Mais um. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Olha só que interessante. Por que o desafio vem? Ele precisa completar um ciclo, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha, aleluia. Aí vocês serão completos, aí nós seremos completos. E nós seremos totalmente plenos. Amém? Glória a Deus. Tem outros textos aqui, mas eu nem vou levar, porque o marido já está fazendo assim para mim. Mude o olhar, vendo situações adversas como oportunidades. Toda situação adversa esconde uma pérola. Precisamos entender isso e procurar essa pérola, esse tesouro, escondido nas adversidades. Quando conseguimos fazer isso, nós crescemos e avançamos para coisas maiores. Deus, como Pai, quer levar seus filhos ao crescimento. Aliás, qual pai terreno que vê o seu filho crescer? Igual agora, a gente está com um desafio lá de bebezinho, o André e a Dani também com bebezinho. É tão gostoso toda semana que você vê os filhos lá também, né? Você vê, toda semana faz uma coisinha diferente. Não é muito bacana de você perceber que está crescendo? Daqui a pouco está caminhando, né? Gatinhando, daí está caminhando, daí já está na escolinha, daqui a pouco já está um homem. Isso é alegria de todo pai. Ver o filho ou a filha crescer. E pai espiritual também. O que a gente mais quer com essas pregações, com essas ministrações, é que vocês cresçam. Que vocês fiquem independentes. Dependentes só de Deus, que fiquem independentes, fiquem livres. Essa liberdade que Cristo conquistou para nós. Amém? Ainda mais com o nosso Pai, porque Ele já nos vê maduros. Hoje a Dani orou, até falou isso, Wills, eu lembrei na hora da ministração. O Pai já nos vê filhos maduros, filhos Wills, Ele já nos vê. Sim.
E uma das formas que ele usa para que alcancemos essa maturidade são as dificuldades, os problemas, os desafios. Deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu sei que talvez nem precisasse explicar, mas eu vou explicar. Não é Deus que manda os problemas para a gente crescer. Não estamos falando disso. Mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, Deus usa, nós escolhemos errado, fazemos uma escolha errada. Aí vem uma situação, uma adversidade, um problema. E Deus é tão maravilhoso e bom que Ele usa esse problema para nos ensinar, para a gente avançar, para a gente crescer. Ele se alegra que a gente está crescendo com isso. Mas não é Ele que dá o problema, tá? Ele está muito superior a isso. Davi e Golias, né? Uma história muito linda. Quem que colocou Davi no trono? Olha o gigante que ele enfrentou, literalmente. Quem colocou Davi no trono foi Golias. Né? José foi vendido pelos irmãos, aquela história mais absurda do mundo, lá quando a gente lê a história dele. Mas ele foi governador do Egito. Então, quando a gente começa a perceber que no meio de toda essa dificuldade, essa diversidade que a gente está passando, às vezes em casa, às vezes no trabalho, no dia a dia, no relacionamento. Né? Quando a gente começa a procurar pérolas nisso, Deus, o que o Senhor está querendo me mostrar aqui? O que o Senhor está querendo que eu veja aqui para eu galgar um nível mais alto contigo, chegar mais perto do Senhor? O que o Senhor está querendo mostrar? Pergunta e Ele revela. Ele revela. Ele não dá tempo hoje de contar, que nós estamos já estamos no horário. Senão eu ia ter que contar uma história que aconteceu comigo aqui, inclusive, na igreja. E ele revelou. Então, os desafios são uma bênção disfarçada, são pérolas escondidas, que ao enfrentarmos, o nosso caráter é forjado e é refinado para sermos mais semelhantes a Jesus. Orarmos com Ele, como Ele e com Ele. Então, queridos, a partir de hoje, elimine a palavra problema e necessidade. Substitua por oportunidade. Oportunidade de expandir sua mente com um novo olhar, com uma nova perspectiva. Isso te levará mais perto do propósito eterno de nossas vidas, que é, como temos visto, né, o Pio, revelar Jesus em cada área de nossas vidas. Amém? Amém? Concluindo, então, primeiro ponto, devemos orar a partir de uma posição. Devemos orar de uma posição. Segundo, orar sem o medo junto. Terceiro, orar colocando alguém no lugar que eu amo. Alguém que eu amo no lugar. Vamos orar diferente, tenho certeza. E quarto, orar com um novo olhar. Olhar com um novo olhar. Olhar de outra perspectiva. Amém? Para onde avançamos depois disso? Finalizando. Para a quarta dimensão. Depois disso, nós estamos bem perto já, na quarta dimensão. Onde as circunstâncias não influenciam. Tem um lugar. Lembra da música da Heloísa Rosa? Há um lugar. Essa música é maravilhosa. É uma realidade aquilo. Há um lugar. E a gente segue para essa quarta dimensão. Onde agimos por fé, com convicção, sem titubear, avançamos para o alvo que é revelar Cristo Jesus e desfrutamos com Ele de toda a herança que Ele já conquistou para nós. Se seguirmos esses passos, teremos êxito em nossas orações, seremos mais eficazes e certeiros, assim como flechas que acertam o alvo. Você crê nisso? Amém? Pode levantar então do seu lugar, por gentileza, querido. Glória a Deus. Podemos aplaudir a Jesus, né? Porque eu acho que Ele é digno. Amém? Glória a Deus.